Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor empatou ontem, né, por 1-1 contra o Cruzeiro e agora vai jogar no domingo contra o Flamengo pela FC Séries. E essa história de Christian Oliveira no Tricolor procede? Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso te contar agora o que há de verdade na possibilidade de Christian Oliveira, atacante uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Los Angeles FC, virar reforço do São Paulo. E essa especulação começa a partir do próprio jogador, que em uma entrevista a um canal chamado, a um programa chamado 100% Deporte, lá do Uruguai, afirmou, abre aspas, tem uma boa proposta do Brasil para continuar minha carreira. Estamos avaliando com o meu representante. É uma proposta do São Paulo. Se avançar, vou falar com o Bielsa para saber se prejudica ou não minha possibilidade de seguir na seleção. Fecha aspas. O jogador deixou bem claro que ele é alvo de uma proposta do São Paulo. Foi consultar duas fontes importantes do tricolor. Uma, o presidente Júlio Casares, a outra, uma pessoa ligada ao departamento de futebol, e ambas asseguram que Oliveira nunca esteve na pauta e não há nenhuma negociação com o tricolor. Não acho que o jogador inventaria, mas talvez algum intermediário tenha levado essa oferta sem o consentimento do São Paulo, ou então as fontes tricolores preferiram mentir a respeito do assunto, que eu não coloco muita fé. Jogador que na temporada passada, lá no futebol americano, disputou 35 jogos com 14 gols e 5 assistências, havia sido contratado do Almeria. Essa fonte do departamento de futebol com quem conversei assegurou que o São Paulo não tem nenhuma negociação em andamento com atacantes. Recentemente chegou-se a especular a possibilidade de o Wanderson do Internacional virar reforço do São Paulo. São Paulo assegura que nem sequer cogitou ou sondou o atleta colorado. Gostou, Arnaldo? Adorou? Deu pro gasto? Não gostou ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Tava com saudade de jogo do São Paulo, né? Pô, coisa louca. E no começo parecia que não ia dar saudade nenhuma, com 20 segundos tomar um gol que lembrou muito o ano passado, os piores momentos do ano passado, né? Mas eu achei que deu para o gasto, eu imaginava que daria para o gasto, acho que a estratégia de usar dois times misturados talvez já indicasse isso, né? No primeiro tempo bem pior que o segundo, mas no segundo, o Cruzeiro também estava com os reservas, né? O Cruzeiro foi diferente. O Cruzeiro era time titular, em tese, no primeiro, time reserva no segundo. O São Paulo, times misturados. E acho que era o time misturado do segundo tempo que mais interessava o torcedor, né? Que tinha as estreias do Oscar e do Enzo Dias, que eu concordo com vocês todos aqui, acho que foi bem. Além de tudo, em boa forma física, que era importante saber. E acho que ele foi bem. E também tinha a volta do Pablo Maia, como você citou, eram quase com três caras novas, né, o segundo tempo. Deu para notar também que o time ficou nas duas formações no mesmo sistema, que é o mesmo sistema do ano passado, dá para a gente conversar sobre isso também, o 4-2-3-1 ou 4-2-4, como gostam alguns. E também não posso deixar de citar o que você falou na introdução, uma das coisas que você falou, que o gol do São Paulo foi feito pelo Luciano, que não vinha muito bem, estava meio fora de forma, acho que ele e o Alisson estão um pouquinho fora de peso, mas fazer aquele gol, poucos caras conseguem fazer, né? Uma bola meio enfiada nas costas, e o cara se vira e consegue finalizar de esquerda e tirar do goleiro de alguma forma, né? Então, eu acho que assim, é um jogo que ele não cria expectativas exageradas para a temporada, mas ele também não deixa ninguém desanimado, né? É um primeiro sinal ok para o São Paulo na temporada, e acho muito válido ter um jogo deste tipo. Sim. Que a gente não é o Corinthians fazendo jogo treino com a União Barbarense, com todo o respeito que está acontecendo. Dá para a gente ter uma ideia, né, dos dois times, também da Série Cruzeiro aí, que foi formada às pressas, né, nessa última janela. Na minha opinião, os caras teve uma atuação discreta, mas era o primeiro jogo do cara, né, jogando com um time meio reserva ali, misturado. Por exemplo, você pegar os dois caras principais do time, achei que o Lucas jogou mais do que ele, mas o Lucas está aqui no Brasil há bastante tempo e tal. Falaremos... Os dois não terem jogado juntos, né? Um não pôde ajudar o outro, né? Era a estratégia dividir um pouco, né? Mas é isso, né?
Oscar e Lucas junto é uma outra coisa, né? Exatamente. Tende a ser uma outra coisa. Arthur Pego, boa noite, senhores. Lateral improvisado não dá. Gostei do Enzo. Oscar jogou de calça molhada e sacola de feira. Você achou tão ruim assim o Oscar? Contra os laterais eu gostei do Ferrarese e não desgostei do Moreira. Mas eu também não, viu, cara? Eu acho que o improviso pior para mim, embora ele já tenha jogado como moleque na lateral esquerda e tenha a habilidade para jogar com as duas pernas, é do Moreira. Eu acho que o destro na esquerda, mas eu acho que ele não foi dos piores do primeiro tempo, não. Teve bastante gente pior, né? Também, concordo. E no caso do Ferrarese, já tinha informação, eu falei para você, agora eu vou falar com mais calma aqui, que ele vinha sendo, segundo as observações ali, um dos principais destaques da pré-temporada como lateral. E na ausência de lateral direito para ser contratado, Moreira permaneceu tal, eu acho que ele vai bem como lateral, Ferrarese. É um jogador... Cara, eu vou falar que ele foi melhor que o Igor Vinícius para mim. Também achei, embora é aquilo. Jogou contra o time reserva do Cruzeiro. Exato. A gente tem que sempre levar em consideração que nenhum deles enfrentou o Matheus Pereira, por exemplo. Não estou dizendo nem Dudu e Gabigol, porque eu acho que o Dudu e Gabigol, meio se espremer, olha, vai jogar um dos dois, eu acho só. Meu. Assim, eles foram mais ou menos como o Oscar, talvez piores até. O Oscar eu achei piores que o Oscar. Piores que o Oscar, né? Jack Daniel, se o Enzo Dias jogar assim com regularidade, vai fazer o Wellington ser esquecido em pouco tempo, além de deixar o Wendel preocupado lá em Portugal. Não, calma, meio jogo apenas. Sabe o que eu acho, Tirone? Reserva, mas com aquele pavor, meu Deus, o cara foi dispensado, o cara é um refúgio do River. Não achei um jogador assim, cumpridor. Mas fala aí, mano. Eu acho isso. Eu acho que a questão dele é um jogador. E acho que essa é a virtude da maioria dos jogadores argentinos. É um cara que joga sério, que tem apetite pela marcação, que é uma das questões. Tem muito lateral brasileiro que não gosta de marcar, por incrível que pareça. Tem força física, né? De ir, voltar, competir. E acho que ainda bem que o São Paulo contratou um lateral esquerdo, né? Sim. Lembrando que hoje, né, não entraram o Patrick, o Bobadilha, que estavam começaram a treinar depois dos outros, e também não entrou o Rodriguinho, esse por opção, né? O Santilon acabou entrando no lugar do Pablo Maia. Aliás, só um detalhe, entre os... a gente acabou de falar do Cruzeiro, né? O Marquinhos, ele tava o quê? Ele disputando o final da Copa do Mundo, também tava loucão, né? Pô, se ele tivesse jogado desse jeito alguma vez no São Paulo, talvez ele tivesse lá. Mas ele jogou bem no São Paulo. Mas pelo amor de Deus, o cara, ele tava louco, reclamando, peitando todo mundo. Que isso? Leonardo Gonçalves. Jogador para ajudar o Cruzeiro, bom jogador. Fala, mestre, sobre o jogo. Lucas Ferreirinha e Enzo muito bem. Luciano segue fedendo a gol, Gomes apanhando na bola e Oscar numa rotação bem abaixo. Tragam essa juíza para o lugar da Edna urgente. Pois a juíza sofreu, mas apitou. Assim, é outro tipo de jogo, né? Tinha falta lá que ela não dava, quer dizer, falta brasileira que ela não dava, tal. Mas, para ficar sorrindo o tempo todo com os caras, que eu repito, perdigotando na cara dela, até que foi bem. Sobre os jogadores, falou Lucas, Ferreirinha e Enzo muito bem. Eu gostei do Lucas, do Ferreirinha também. Luciano acabou de falar, fede a gol e tal. E o Gomes eu não gostei mesmo, também achei um pouco abaixo. Primeiro jogo também, né, gente? Você achou o Oscar numa rotação abaixo? Eu vou te falar uma coisa, cara, eu não quero, espero que... Ele me lembrou o Ganso em alguns momentos. Mas em alguns momentos... Mas jogadores de criação de meio de campo... Então, o Oscar não é o Matheus Pereira, esse é o 10, talvez seja o melhor 10 brasileiro hoje. Moleque, lépido e tal. O Oscar é um jogador mais cerebral, tal, mas acho que ele tem muita inteligência, noção de espaço e tal, assim como o Ganso. Mas ele é um jogador que tem mais dinâmica que o Ganso. Acho que aos poucos, com um pouco mais de ritmo, ele... E acho que a companhia do Oscar... Ele falou no final ali? Ele falou trivial que a coisa é só o começo, que o Subeldia treinou 2 times, né? Que ele ainda está ganhando entrosamento com os companheiros, era um prazer voltar a vestir a camisa do São Paulo, aquela coisa toda, que chegou a sentir lá uma certa ansiedade por estar voltando a jogar com a camisa do São Paulo, tal. Então eu acho que ele vai ajudar bastante, né? E não é
a questão do Ganso aí, Tironi, acho que ele tem uma grande diferença, né? O Ganso teve lesão muito séria no início da carreira, que prejudicam ele até hoje, até o dinamismo dele. O Oscar nunca teve lesão séria, então acho que o Oscar ele tem condição de jogar com mais fluência do que o Ganso. Sim. Muita gente está achando que o time do segundo tempo é o time titular. Não. Com algumas coisas, com o Lucas, com não sei o quê. Eu não tenho a pista ainda. A zaga titular seria hoje Juan e Alan Franco? Pode ser? Pode ser. Essa pode Pablo ser. e Alisson, os dois estão fora de forma, hein? O Pablo melhorou um pouco ali no final, mas ele está muito tempo sem jogar, e o Alisson está acima do peso. O volante não pode estar acima do peso, tem que entrar no peso, como o Luciano um pouco. Então, acho que aos poucos, se acontecer aquela coisa não, o time reserva não é o titular, claro que não é. Não, o time do segundo tempo, acho que talvez tenha mais titulares, possivelmente, em tese. Não, o goleiro não, a dupla de zaga não. Talvez, o Oscar sim, mas não tem o Lucas, tem o Eric. Você acha que o Eric vai ser titular? Não. Falando mais jogadores titulares do que o primeiro time, não o time titular. Talvez, né? Não... talvez, mas muito por causa do Alisson e do Pablo Maia. Mas hoje, se tiver Alisson, Pablo Maia e Oscar, eles não seriam titulares, eu acho. Então, assim, se você achar que se a dupla de zaga é a titular, a que terminou jogando, o Enzo Dias vai jogar titular. Aí você tem Pablo Maia, Alisson, Oscar e Caleri, né? Só seria um complemento, né? Com o time do primeiro tempo. Enfim, mas essa é uma situação. E aí, né, cara, a gente não viu nenhum momento, nenhum tempo, nenhum minuto, não sei se vai acontecer contra o Flamengo, a possibilidade de jogarem 4 jogadores sem pontas, que seria Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Mesmo com o Oscar jogando de meia pelo lado, né? Ele jogou mais pelo lado esquerdo, mas mesmo assim, também acho que não. E a lateral direita? Tá todo mundo perguntando, né? O São Paulo foi atrás do Natanael, o Natanael já é jogador do Atlético Mineiro, tá viajando lá para os Estados Unidos, outros jogadores foram sondados, né? Buscaram informações até fora do Brasil de alguns jogadores, mas o Casares, né, o presidente Casares lá nos Estados Unidos explica que o São Paulo tá de olho no mercado, tá atento, mas tem que atender às exigências que hoje o clube precisa, né, que é a questão financeira, que é o teto salarial, principalmente a condição do jogador, né, porque hoje o São Paulo não tem condição de, por exemplo, fazer aquela disputa com os clubes que têm um poderio financeiro maior do que o do São Paulo. Então tem que ser naquela condição. Jogador que vem por empréstimo, de repente um jogador que vem sem contrato, o famoso jogador que vem de graça, não é bem por aí, né, de vir de graça, mas com o custo zero de você ter que tirar de outro clube. Então o São Paulo vai ser nessa pegada. E o detalhe interessante é que, assim, lá nos Estados Unidos na pré-temporada, o São Paulo tem jogado com Igor Vinícius e tem testado o Ferrarese nessa posição. Então o Ferrarese, que é um zagueiro, faz o lado direito, saída de campo, ora com 3 zagueiros, ou então ele como um lateral, né, aquele lateral que não avança tanto. Então, assim, é uma possibilidade até para dar rodagem mais ao Ferrarese. Então o São Paulo às vezes pode até buscar uma solução caseira para essa lateral direita, mas óbvio que olha o mercado e o ideal seria uma contratação, mas tudo dentro desse modelo que eu expliquei para vocês, da questão financeira, da questão do teto salarial e a condição principalmente do negócio. Então, assim, vários nomes estão sendo sugeridos, vários nomes estão sendo analisados, mas por enquanto o São Paulo ainda não fez nenhuma investida. Mesmo porque é importante citar, o São Paulo, para o equilíbrio orçamento de 2025, tem que fazer vendas. Então o São Paulo pode fazer mais uma venda, mais uma saída ainda nesta janela de janeiro, ainda nesta janela de início de 2025 para a montagem do elenco do São Paulo. E aí a questão do Wendel, que ainda está totalmente indefinida, mas o Enzo Dias está treinando bem. E falar sobre Rian Francisco, que segue impressionando com a camisa do São Paulo na Copa São Paulo de Juniores. O presidente Júlio Casares, lá nos Estados Unidos, resolveu falar sobre os planos do São Paulo para com o jogador e admitiu que depois da Copa São Paulo de Juniores, Rian Francisco será utilizado no time principal. Até por isso, várias das especulações recentes que envolveram os centroavantes e São Paulo não conferiam. São Paulo aposta demais nesse jogador de apenas 18 anos de idade, que na Copa São Paulo de Juniores soma 5 jogos e 6 gols marcados. A média de gols dele
em partidas oficiais é muito próxima a um gol por jogo, um verdadeiro fenômeno, máquina de fazer gols e que será tratado com enorme carinho após a Copa São Paulo, já no elenco profissional. São Paulo também pretende promover outros 2 atletas da base, os meias Hugo Leonardo e Lucas Ferreira. A tendência é que a gente assista a uma participação cada vez maior de jogadores formados em Cotia no time principal, até por isso uma limpa grande aconteceu no elenco tricolor nos últimos dias e semanas. 12 atletas já deixaram o clube e ainda há outros 3 para sair. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor empatou ontem, né, contra o Cruzeiro por 1-1. O Zubeldia utilizou 2 times diferentes, né, pessoal? Um no primeiro tempo e outro no segundo. O da primeira etapa teve Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Lucas Moura, Luciano Ferreirinha e André Silva. Já no segundo tempo, né, teve Jandrei, Ferrarese, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson e Oscar, Eric, William Gomes e Caleri. Na minha opinião, né, pessoal, não foi um jogo muito brilhante do São Paulo, mas foi o primeiro jogo da temporada, né, pessoal? Então, vários jogadores fora de ritmo de jogo ainda. No primeiro tempo, eu gostei muito do Ferreirinha, né, pessoal? Que buscou muito o jogo, foi pra cima. Vários jogadores muito abaixo, né, como o próprio Luciano, que fez o gol, né, pessoal? Mas ficou muito sumido no primeiro tempo. Já no segundo tempo, né, pessoal? Gostei muito da estreia do Enzo Dias. O Caleri também fez um bom jogo, né? E o próprio Ferrarese, pessoal, improvisado ali na lateral direita. Mas é o primeiro jogo, né, pessoal? A estreia do Oscar não gostei muito. Achei o Oscar muito abaixo, né, pessoal? Apesar daquele cruzamento que ele deixou o Caleri ali na cara do gol, ele quase fez o gol. Mas espero que com o ritmo do jogo, né, pessoal, ele começa a jogar mais. Já dá pra ver, né, pessoal, mesmo jogando ali no meio campo, que ele não consegue jogar pelas pontas, né, pessoal? Alguns comentaristas vinham falando que o Zubeldia pode utilizar o Lucas de um lado, o Oscar de outro, com o Luciano ali no meio, o Caleri de centroavante. Espero que isso não se confirme, né, pessoal? Porque imagina o Caleri e o Oscar junto no mesmo time, 2 jogadores mais lentos ali no meio campo e pelas pontas. Até porque o Ferreirinha fez um bom jogo, né, pessoal? Até o Eric jogou bem, na minha opinião. O William Gomes, né, galera, entrou, mas não jogou tão bem ontem. Então, vamos ver se o Zubeldia escala, né, pessoal? Um time mais rápido nesse começo de temporada, com o Ferreirinha de um lado, do outro o Lucas, né, galera? Então, o Oscar ali no meio, o Caleri de centroavante. E o São Paulo segue ativo aí no mercado, né, pessoal? Atrás de um lateral direito. O São Paulo queria o Natanael, né, do Coritiba, mas foi pro Atlético Mineiro. O São Paulo sondou nos últimos dias o Lucas Rosa, do Valladolid. Mas o clube não quer emprestar o jogador, né, pessoal? Então o São Paulo segue de olho ali no mercado. Mas com o bom jogo do Ferrarese ontem, né, galera? Então não duvido nada do São Paulo desistir de um lateral agora e buscar apenas no meio do ano. Já que se o Wender não vir agora, né, pessoal? Moreira deve ficar. Então o São Paulo vai continuar com o Igor Vinícius, com Moreira. E tem um Ferrarese também. Então o São Paulo pode desistir, né, nos próximos dias de buscar um lateral se não conseguir fechar com o jogador. Até porque o São Paulo não quer investir muito, né, pessoal? O São Paulo quer fechar o ano com superávit de mais de 44 milhões de reais. O Zubeldia também queria um atacante, né, pessoal, de lado, um centroavante. Mas no momento eu acho difícil, né? Mesmo com a saída do Ayrton Rato, o São Paulo entende que tem o Ferreirinha, né? Tem o Lucas Moura, tem o Eric, tem o William Gomes, tem o Henrique Carmo. E de centroavante tem o Caleri, né, galera? Tem o André Silva. E o Rian Francisco deve subir, né, para o profissional após a Copinha. E após o empate de ontem contra o Cruzeiro, o São Paulo volta a campo no domingo contra o Flamengo. Depois já na segunda-feira estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo de São Paulo. Depois joga 2 jogos em casa, né, galera? Contra o Guarani e o Clássico contra o Corinthians. E depois joga fora de casa contra a Portuguesa. Então essa é a sequência, né, do São Paulo nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.